Olá, pessoal, tudo certo com vocês? Olha só, agora que a gente viu, né, toda a organização e planejamento da força de vendas pessoal, nós vamos ver o contrário disso, que é o marketing direto, onde a gente vai prescindir, a gente vai abrir mão deste vendedor pessoal. E dentro desse conceito de marketing direto, além de ver o que, que é e quais são as vantagens, né, nós vamos estudar algumas ferramentas específicas, como a mala direta, o telemarketing, a TV, o mobile e o omnichannel. Começando, nós vamos ver o que, que é, qual é o conceito e algumas ideias fundamentais aí do marketing direto, explorar um pouquinho da história dele e ver quais são as vantagens, o que, que levam as empresas a buscar cada vez mais esse tipo de relacionamento com o cliente. Bom, a definição, pessoal, de marketing direto é aquilo quando a gente faz uma relação, né, com os consumidores que prescinde, então, um, um intermediário, uma pessoa, a personalização, né, dessa comunicação com o cliente. E, então, o conceito fica o uso de meios diretos para chegar ao consumidor e oferecer produtos e serviços sem intermediários de marketing e sem mesmo prescindindo, né, abrindo mão de um contato pessoal na relação com o cliente. Então a gente tem como ferramentas de exemplo, né, do marketing direto a mala direta, a venda por catálogos, o telemarketing, a TV interativa, os quiosques de atendimento, né, e aí nessa foto tem um exemplo, e os sites, internet, telefone, mobile, tudo isso combinado são exemplos de marketing direto. Então, só para lembrar aqui, se vocês entenderem melhor o conceito, eu vou trazer aqui a história do marketing direto. Parece que é uma coisa recente, né? Porque a gente imagina que essas coisas todas associadas com a internet sejam sempre coisa recente aí dos últimos, vamos dizer, 30 anos, mas não. Antes da internet, muito antes da internet mesmo. Aliás, o marketing direto ele foi usado como ferramenta de marketing, uma das primeiras, até há muito tempo atrás, ainda no final do século XIX, já começou, quando começou a se estruturar os sistemas mais complexos de comercialização, né, a estruturação da sociedade que a gente conhece hoje. Uma das primeiras formas de vendas que tinha naquela época, que não tinha muitas lojas, as pessoas não tinham uma estrutura de distribuição que a gente tem hoje, né? As pessoas tinham dificuldades, tinham que fazer grandes deslocamentos para fazer essas compras. E isso, até que no Brasil, até o início desse século, até metade desse século ainda, logo lá na década de 60, ainda era comum as pessoas virem para o centro, para Porto Alegre. Quem morava no interior vinha para Porto Alegre para fazer compras de produtos que não estavam disponíveis no interior, porque não tinham essas lojas de varejo que a gente tem hoje em dia, que são redes e que oferecem todos os produtos de uma maneira homogênea, independente da localização do consumidor. Naquela época não tinha. Como fazia, então, para quem morava nos lugares mais afastados e não tinha essa disponibilidade de viajar para um grande centro urbano para comprar um determinado produto? Como é que se fazia? Uma alternativa para isso era a venda por catálogo. Então, a venda por catálogo, pessoal, é muito antiga. E isso nos leva à conclusão de que o próprio marketing direto também é muito antigo, talvez mais antigo do que o marketing como a gente conhece hoje. Por essa vocês não esperavam, né? Mas realmente tem uma longa história o marketing direto. Vamos ver detalhes sobre isso agora. Dentro das vantagens do marketing direto, uma das questões que essas ferramentas elas nos permitem é endereçar públicos-alvo específicos, dentro daquele conceito que a gente lembra que se chama de segmentação de mercados e que é a grande tendência, né, depois, vamos dizer assim, do auge do mercado de massa, que foi lá pela década de 60, 70 do século passado, onde a ênfase era na produção de bens iguais, né, produzidos em massa para barateamento. Depois, mais recentemente, a nossa experiência de produção
em massa, ela permite, né, a produção de pequenos lotes e, com isso, a adequação de produtos físicos, principalmente, para pessoas, para clientes nas suas especificidades, uma espécie de uma customização em massa que aconteceu. Quando se fala em serviços, o serviço já é por natureza customizado, então a gente está também entendendo que o marketing direto é uma ferramenta conveniente para serviços, já que ele permite essa seletividade do público-alvo que vai ser atingido muito grande. Claro que isso exige do profissional de marketing um conhecimento dos hábitos, da forma de vida, da estrutura cognitiva, de todas as questões dos seus clientes especificamente, né, como já tenho insistido ao longo desses vídeos. Mas, uma vez que nós conhecemos bem o nosso público-alvo e sabemos como aplicar o marketing, então se torna uma ferramenta bem interessante e é claro que ele está sendo super explorado agora nessa época de restrição pela pandemia, que vai fazer com que a gente tenha expansão dessas ferramentas de marketing direto extraordinária. O que já vinha acontecendo antes, né, de uma forma um pouco mais lenta, e os pesquisadores estavam se dando conta que os clientes eles estavam cada vez menos dispostos a sair de casa, né, para fazer as compras. Fazer a compra em casa, ela estava já ficando interessante há mais tempo atrás, pelos custos de deslocamento para a loja, né, e para os riscos envolvidos também nesse deslocamento, bater o carro, pegar a fila, pagar o estacionamento do shopping, ter o risco de ser assaltado ainda, infelizmente, essas coisas todas, né, são custos que acabam ficando pesados, e também para os varejistas e vendedores o custo de manter lojas que são caras, são lojas em shopping center, elas custam caro para ter esse espaço, né, para poder apresentar seus produtos. Então, já tinha uma tendência percebida dos consumidores optarem por fazer compras em casa há mais tempo. A gente já está vendo isso já nos últimos 20 anos, pelo menos. Mas isso foi compensado por um bom tempo por ações dos varejistas que foram se adaptando a essa realidade, foram criando novos atrativos para trazer o consumidor para a loja. A gente vê um exemplo bem interessante disso nas livrarias, que no começo, vamos botar 30 anos atrás, tinha um formato muito diferente do que é hoje. As livrarias eram lojas, né, de varejo na rua ou em centros comerciais, que tinham os livros à venda atrás de um balcão, ponto, era isso. Tinha um interesse num livro, o consumidor ia lá na loja de uma forma muito tradicional. E solicitava ao vendedor que retirava da prateleira esse livro e entregava para o consumidor se ele comprasse. E é isso, não tinha opção de manusear o livro e não tinha outro propósito, vamos dizer assim, na loja além desse. Vocês tiveram experiências mais recentemente com uma livraria muito diferente, que é a Livraria Cultura e a Saraiva mudaram esse formato e ofereceram um ambiente de experiência de leitura, que é uma proposta diferente do que vender o livro. Então ali, principalmente na cultura, vocês usavam, né, esse espaço, tanto do seu ponto de vista como um espaço social para encontrar amigos, tomar um café, e ali, ao mesmo tempo, tendo acesso e manuseando os livros e lendo quanto quiser no ambiente da loja, né, eventualmente não comprando e não sendo cobrado por isso. Então essa adaptação do varejo, que eu estou usando o exemplo da livraria, mas que se refletiu em uma série de outros negócios, até o vestuário e outras áreas, né, de atuação do varejo, essa ideia de gerar uma experiência em loja, ela que foi o que segurou e que chamou o cliente para a loja de novo. Agora, mais recentemente, isso parece que tem falhado as lojas físicas estão tendo essa dificuldade maior de atrair seus clientes fisicamente na loja. Os clientes têm optado cada vez mais, inclusive pela criação dos portais de venda pela internet,
onde o cliente se sente mais seguro e amparado, então, com essa compra. A gente vai ver no próximo vídeo, mais adiante, uma apresentação do estudo de Omnichannel, onde vocês vão entender mais a fundo o que leva o cliente a fazer as escolhas em termos de canais, tá? Agora, só um ponto de vista de desvantagem do marketing direto. Essa irrita os clientes, a gente está falando mais especificamente das ligações de marketing direto e telemarketing, né? Com o propósito de oferecer produtos, ou as malas diretas também, que têm esse propósito de oferecer produtos sem ter uma informação, sem a empresa ter uma informação de que o cliente realmente está interessado naquilo ali. Então, esse spam que é gerado comercialmente, ele é uma distorção da aplicação do conceito de marketing direto, está dentro da teoria de marketing, é claro, e é uma ação que a gente não recomenda para que seja, né? Então, esse cuidado em realmente selecionar ele é fundamental, até para não denegrir a imagem da ferramenta e criar uma resistência junto aos consumidores quanto à ferramenta de uma maneira geral, que de uma certa forma já existe, né? É claro. Então, mas também vou entrar em alguns detalhes do que dá e o que não dá para fazer em marketing direto, e tomar cuidado com isso, tá? Essas ligações fora de horário, embora devessem ser reguladas, né, pelos órgãos do governo de controle das comunicações, de fato não é. Então, nós não temos muita defesa como consumidor para esse tipo de ação. Mas ele existe ainda e gera, então, esse tipo de problema. Ele acaba se tornando injusto. O marketing direto também ele tem uma pressão, ele pode ser usado, né, com intensidade, fazer uma pressão sobre o cliente para ele tomar a decisão de compra. O que também não é recomendável, a gente tem que ter um limite para respeitar isso. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante, já falei sobre isso também quando eu falei ética em vendas, no vídeo anterior. Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também para marketing direto. Também as práticas de fraude, antiéticas, né, omitir informações, desrespeito à privacidade, entregar informações também dos consumidores, tudo isso faz parte daquelas práticas não desejadas, muitas vezes antiéticas e muitas vezes ilegais, que são, infelizmente, ainda a gente encontra mais raramente, é verdade, mas nas práticas comerciais das empresas hoje, tá? Então, tirando esse cuidado que a gente tem que ter, o marketing direto é uma ferramenta bem interessante. Vamos ver mais alguns detalhes sobre isso.